Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz e você está no canal Hora de Aprender Exatas. E hoje nós vamos aprender como representar os vetores em coordenadas retangulares e em coordenadas polares e como mudar de uma para outra, tá? Antes de começar, né, eu já peço por favor que deixe seu like e se inscreva aqui no canal, que você já está contribuindo muito para que mais vídeos como esse sejam feitos, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com a representação retangular. O que nós vamos fazer nesse caso? A gente vai pegar um vetor e vai desenhar ele num gráfico. Sabe aquele gráfico que você faz de y e x? Aqui é a mesma coisa. A gente vai colocar o vetor nesse gráfico e vai fazer uma representação para ele, que é a chamada representação retangular. Para isso, a gente vai ter que decompor esse vetor nos eixos y e x, tá? E usar um conceito chamado versor. O que é o versor? Versor é um vetor unitário, portanto, o módulo dele é 1, que está associado com cada eixo, tá? Vai ficar mais claro com um desenho. Eu só quero que vocês se atentem o símbolo, né? Com a representação. O versor do eixo X a gente representa com o símbolo I com chapeuzinho. O versor do eixo Y com o J e o chapeuzinho. Então, como fica a representação em coordenadas retangulares? Se eu tenho um vetor, esse vetor laranja aqui, ó, vamos chamar de A, eu vou representá-lo da seguinte forma. Eu vou pegar a decomposição dele, o valor dele, a projeção dele, né, no eixo X, que é esse AX versor I, e vou pegar a projeção dele em Y, que é o AY versor J. Com isso, eu consigo escrever o vetor dessa forma aqui, ó. O vetor A é AX versor I mais AY versor J. Vamos traduzir para a física o que está acontecendo aqui, ó. Se eu pegar o versor unitário, isso aqui tem módulo 1, tá? Tem módulo 1. Ele só serve para indicar uma direção e um sentido, tá? Por isso que serve o versor. O que vai acontecer? Se eu multiplicar por um valor AX, ele vai me dar o vetor azul aqui, ó, na direção horizontal. É esse pedaço aqui. Se eu pegar o vertical, o que eu tenho? Eu tenho um versor J, que tem módulo 1. Se eu multiplicar por AY, o que eu vou ter? Eu vou ter esse vetor azul aqui, ó. Quando eu somo os dois, AX versor I mais AY versor J, eu estou somando esses dois vetores aqui, que dá justamente o vetor laranja, ok? Então essa é a simbologia matemática que a gente vai usar para se representar em coordenadas retangulares. Só que não é a única coordenada que a gente usa. A gente também pode usar as coordenadas polares. E como que é a representação polar? Para isso a gente usa duas grandezas. Na retangular a gente achou a medida em x e a medida em y, a projeção dele em x e em y. Na polar nós vamos usar o módulo dele, o módulo e o ângulo, tá? Então esse vetor aqui, ele estaria representado da seguinte forma, ó, com dois valores. Normalmente se escreve assim, ó, com o módulo dele, com o módulo e com o ângulo θ, tá? Isso seria representação em coordenadas polares. A gente usa o tamanho dele, que é o módulo, e o ângulo que ele faz com o eixo x. Sempre o ângulo com o eixo x, tá bom? Por definição. Mas vamos supor que você tivesse ele em coordenadas retangulares e quisesse passar para polar. Como que você faria? Bom, se você tem esse tamanho AX e esse tamanho AY aqui, obviamente, né, o tamanho da hipotenusa aqui você pode ser encontrada usando Pitágoras, né? Então, se você pegar ax ao quadrado mais ay ao quadrado e tirar a raiz, dá justamente o módulo, que é esse valor aqui. E o ângulo θ? Para achar o ângulo θ, lembra, né? Usa a definição de tangente. A tangente de θ é o cateto oposto, então, que é esse aqui, ó, que é o AY, pelo cateto adjacente, que é o AX. Então, o que vai ser o meu θ? Θ é o arco cuja tangente vale AY sobre AX, certo? Eu coloquei tangente a menos 1 porque é normalmente assim que vai estar na sua calculadora, perfeito? Então, essa é a representação polar dos vetores. Mas vamos lá, vamos fazer mais uma relação entre as coordenadas. Porque eu também posso pensar o seguinte, ó. Se eu tenho o vetor A aqui,
que eu posso pensar? O AX é justamente o A cosseno θ, né? Basta pensar aqui na definição, ó. Se eu pegar o cosseno de θ ao cateto adjacente, que é esse valor AX aqui, sobre a hipotenusa, que é A, que é o que é a hipotenusa aqui, ó, com o que é o módulo do vetor A. Ou seja, eu descubro que a minha componente AX é A vezes o cosseno de θ, que é a decomposição dos vetores, né? Mesma coisa se eu usar o seno, tá? Se eu usar o seno, eu vou descobrir que seno de θ é o cateto oposto, que é o AY, sobre a hipotenusa. Isolando, eu descubro que AY é A seno θ. Com essa relação aqui, você consegue ir de coordenadas polares para coordenadas retangulares. Então, ó, com a anterior aqui, é possível, ó, com a anterior eu consigo transformar de retangular para polar, que eu descubro o módulo e descubro a tangente. Com essas daqui, eu consigo transformar de coordenadas polares para retangulares. Perfeito? Claro que você pode manipular essa para chegar na anterior, tá bom? Só estou colocando assim para ficar mais didático. Bom, por que a gente normalmente escreve os vetores em coordenadas retangulares, principalmente, né? Porque fica muito mais fácil. Eu imagino que quando você estudou vetores, você fez aquela soma usando diagramas, e aí tinha que usar a lei dos cossenos e a lei dos senos, e dá bastante trabalho, porque é geometria, né? Se você usa essa notação, fica muito mais fácil fazer, por exemplo, uma soma. Então, ó, quando eu coloco aqui o vetor, eu quero somar o vetor A com o vetor B, que resulta nesse vetor C, né? Usando a regra do elefantinho lá, né? Mas, se você observar bem, ó, eu consigo descobrir o valor do C simplesmente somando as componentes, ó. Porque a componente AX do vetor A mais BX do vetor B dá justamente a componente CX. A mesma coisa com y. Se eu somar a parte y do vetor A mais a parte y do vetor B, eu tenho a parte y do vetor C. Então eu consigo fazer uma soma direta. Olha como é que fica, ó. AX versor I mais AY versor J. Isso daqui representa o vetor A. Vou somar com o vetor B, que é BX versor I mais BY versor J. Aí eu só pego a parte que tem o I e somo, ó. Vai ficar AX mais BX, que é essa parte de baixo aqui do eixo X, tá? E faço a mesma coisa com y, ó. AY mais BY, que vai dar essa parte vertical aqui, cuja representação é o vetor C, Cx e o Cy, que são as componentes, certo? Então, quando você escreve ele em componentes cartesianas, fica muito mais fácil você fazer operações com eles. Ainda mais outros que vão aparecer mais adiante, como o produto escalar e o produto vetorial também, tá? Então, eu separei alguns exemplos aqui para ficar bem claro como que a gente vai representar os vetores. Vamos começar com a representação e depois a gente passa para a transformação, tá? Por exemplo, esse vetor U aqui, ó, eu quero representar ele em coordenadas cartesianas. Como é que vai ficar? Ó? U, coloco o símbolo aqui para indicar que é um vetor, tá? Porque se eu não coloco o símbolo, vai dar a impressão de que você está falando do módulo. Então, U vai ser, vou na parte X aqui, ó, 3, né? Porque se eu decompor esse vetor, ele está aqui, né? Ó, a parte Y, ó, e aqui a parte X, ó, certo? Então, beleza. Então, o que eu vou pegar? Vou pegar essa parte aqui, ó. 3. Só que é 3 o quê? 3 versor i. Porque a gente vai multiplicar 3 vezes o vetor unitário para poder gerar esse vetor aqui, ó. Perfeito? Geramos esse vetor. O que eu quero? Eu quero somar com esse aqui, né? Com o vertical. Então, vou colocar mais. Agora, o que eu tenho? O tamanho dele vai ser 4 vezes o versor j. Então, aqui tem um versorzinho j, que tem tamanho 1. Quando eu multiplico ele por 4, eu acho esse vetor aqui, ó. Certo? E aí eu tenho a representação em coordenadas retangulares. Acabou, bem simples, né? Bem simples. Vamos para as coordenadas polares. Como é que eu vou representar em coordenadas polares? Seguinte. Então aqui, ó,
Coordenada polar, primeiro eu preciso do módulo. O módulo. O que vai ser o módulo? Aí eu uso Pitágoras, ó. Aqui tem o tamanho 3 e aqui tem o tamanho 4. Então é um triângulo 3, 4, 5, né? Então eu já sei que o módulo é 5. E o ângulo que ele faz com o eixo x positivo é 53 graus. Então eu venho e coloco aqui 53 graus. Prontinho. Temos as duas representações, em coordenadas retangulares e em coordenadas polares. Perfeito? Vou pegar mais um caso, porque esse caso aqui os alunos costumam errar bastante. É onde tem mais erro. Que é normalmente quando está em quadrantes diferentes, tá? Vamos começar com a representação retangular. Então, como é que fica? Agora eu tenho essa parte em x aqui, ó, que está no menos 3. Então, menos 3 vezes o versor i, tá vendo? O versor i estaria para cá. Então, eu multiplico ele por 3 e vou inverter ele, tá? Por quê? Para poder tirar esse vetor aqui, ó, que vem daqui até aqui. Perfeito? Então, agora é somar a parte y. Então, mais. Só que a y também está na parte negativa, ó, que é o menos 4. Então, fica menos 4 vezes o versor j. Então, a gente encontrou que o vetor em coordenadas retangulares é menos 3i menos 4j. Perfeito? E em coordenadas polares? Vamos ver como é que fica. O tamanho dele, o módulo, né? O módulo é o mesmo do anterior, porque aqui tem um tamanho 3, aqui tem um tamanho 4. Então, quando eu fizer o Pitágoras, né, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tira a raiz, vai dar 5. É o famoso triângulo 3, 4, 5, né? Então, 5. E o ângulo? Bom, o ângulo é essa parte que os alunos costumam errar bastante. Porque normalmente eles fazem isso aqui, ó. Tangente a menos 1, né, que é o arco cuja tangente vale, ó. O que seria a tangente de θ, que é o cateto oposto, que é menos 4, sobre menos 3. Se você jogar isso na calculadora, você vai encontrar 53 graus. E você colocaria aqui 53 graus, mas estaria errado, porque lembra que tem que ser o ângulo com o eixo x. Então tem que somar 180 graus mais 53. Né? Tem que somar aqui, ó, porque eu só encontrei esse. Então o valor que eu tenho que colocar é 233 graus. Então isso gera confusão, porque os alunos querem partir direto para a conta matemática, para o cálculo do arco tangente, sem pensar em que quadrante ele está. Então, o que eu aconselho? Você é sempre desenhar o vetor para saber o quadrante. Porque se você calcular a tangente e encontrar esse ângulo aqui, você consegue olhar pelo desenho e saber qual é o ângulo que você precisa jogar para ter a representação em coordenadas polares. Certo? Ótimo. Vamos para o próximo exemplo, que agora a gente pega um exemplo de transformação. Então, ó, passe o vetor abaixo para coordenadas retangulares. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? Seguinte, se ele me deu o módulo e o ângulo, eu consigo passar usando o seguinte, ó. Eu sei que a componente x vai ser o módulo, que é 4, vezes o cosseno de 60 graus. Perceba que eu já sei que esse ângulo aqui é o ângulo com eixo x, porque ele deu em coordenadas polares. Então, 4 vezes o cosseno de 60 é meio, né? Vezes 4, vai dar 2. Que eu não estou preocupado com as unidades, tá? E o y vai ser 4 vezes o seno de 60 graus. Aí, seno de 60 graus dá um valor quebrado, né? Seno de 60 graus vezes 4. Aqui vai dar 3,5 aproximadamente, tá? 3,5. Feito isso, agora você tem a representação em coordenadas retangulares, ó. Porque as componentes dele vai dar... Você só precisa multiplicar pelos versores, ó. A componente x, 2 vezes o versor i, mais 3,5 vezes o versor j. Ok? Então, ele deu em coordenadas polares, quer passar para retangular, basta fazer a decomposição de vetores para achar cada componente e aí usar a representação. Perfeito? Bom, e se for o caso oposto, né?
E se for, ele quiser, aqui, ó, ele quer em coordenadas polares, ele deu em coordenadas retangulares agora. O que eu vou fazer? Primeiro calcular um módulo, né? Então vamos chamar esse vetor, o vetor, tá, vamos chamar de vetor U, vai, igual ao outro. O que vai ser o módulo do vetor? Vai ser o quadrado das componentes, né? Se eu pegar U ao quadrado, que é a hipotenusa aqui, ó, é 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é o famoso triângulo 3, 4, 5 que eu já falei, né? Então U vai dar 5. Achamos o módulo. E como é que a gente acha o ângulo? Quero esse ângulo θ aqui, ó. Então eu uso a tangente de θ, é o cateto oposto, tá? Que é, vou tirar aqui, ó. É o cateto oposto, que é 3 sobre 4. Então o que vai ser o θ? O θ vai ser o arco cuja tangente, que na sua calculadora vai estar assim, ó, tangente a menos 1, de 3 quartos. O arco cuja tangente vale 3 quartos. Então a gente descobre que o θ, 3 dividido por 4, e pega o arco tangente, dá 36,8 graus, aproximadamente, tá? Muito cuidado também que os alunos costumam errar essa parte, porque a calculadora, por exemplo, pode estar em radianos, degradianos, você tem que olhar lá. Para você obter a resposta em degradianos, tem que configurar a calculadora, tá? Então, como vai ser a representação em coordenada polar do vetor? Vai ser o módulo, que é 5, e o ângulo, que é 36,8 graus. É isso. Certo, pessoal? Bom, espero que tenha ajudado você a fazer essa transformação, que você entenda. Vai ter vários exercícios aqui no canal. Posso até deixar uma playlist aqui dos vetores resolvidos do Halliday. Agora é só uma questão de praticar, perfeito? Qualquer dúvida, é só escrever aqui nos comentários. Abraços e até mais.